Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula sobre construindo um lar cristão. Hoje nós vamos falar a respeito do poder do Espírito Santo para a transformação das nossas vidas, e é que essa transformação começa no lar, dentro do nosso próprio lar. Não começa de fora e não vem de fora, começa em nós, para o nosso lar e não para fora do nosso lar. E veremos que as aulas anteriores, elas reforçam tudo o que nós veremos nesta aula de hoje, onde encerramos a primeira parte dos nossos estudos. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor para conhecer a sua vontade para cada um de nós. Princípio. A maior e mais clara evidência de um reavivamento verdadeiro manifesta-se no contexto do lar. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos reconhecer as mudanças sobrenaturais que o Espírito Santo deseja provocar no lar cristão. Vamos valorizar o impacto que a obra de Cristo tem para reverter a maldição da queda e identificar áreas em que sua vida familiar não esteja sendo controlada pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Depender dele para mudanças. Então, nós precisamos depender do Espírito de Deus para toda e qualquer tipo de mudança que desejamos para a nossa vida e para o nosso lar. Então, vamos ali dar atenção a algo muito importante antes de começarmos esse estudo, algo que eu quero chamar um pouco a atenção. Esse estudo possui alguns aspectos que podem ser polêmicos, algumas coisas que podem causar discussão, e eu quero pedir para que você procure não se deter nessas questões paralelas, ou não se detenha nessas questões polêmicas por enquanto, para não perder a ênfase do texto bíblico com relação a esta lição. Esses textos polêmicos serão abordados mais para frente, então deixe para que discutir e para perder tempo com essas questões lá na frente. Hoje eu quero que preste muita atenção com relação à obra do Espírito Santo e da Palavra de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas, que é capaz de transformar as nossas vidas e o nosso lar também. Então, se você perder tempo com as questões polêmicas, você estará fugindo daquilo que é realmente importante do estudo de hoje e perdendo algo que é fundamental para a transformação do nosso lar. Então, atenção, não se perca em questões polêmicas e dê atenção àquilo que é fundamental à aula de hoje. Deixe as polêmicas para seu devido tempo. Um verdadeiro reavivamento. O reavivamento é o principal motivo da oração de muitas pessoas pelo mundo todo. Todo mundo que eu conheço, muitas pessoas pedem, falam que o mundo precisa de um reavivamento, o Brasil precisa de um reavivamento. Todas as vezes que as coisas começam a ficar difíceis, que as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, nós então começamos a orar para que Deus traga um reavivamento, para que as coisas mudem, para que as coisas sejam transformadas, para que o país, para que o meu marido, para que o meu chefe, alguma coisa externa mude. Então, é algo comum orar por um reavivamento. Muitos estão esperando esse reavivamento no lugar errado. Alguns esperam no Estado, esperam que as pessoas que têm mais condições sejam aquelas que se compadecem daquelas que têm menos. Esperam que a educação possa transformar o mundo e transformar a situação ao nosso redor, que tudo é uma questão de educação. Esperam, na verdade, quando a gente espera essas coisas que vêm de coisas externas, essas outras coisas que nós acabamos de mencionar, o que nós estamos esperando, na verdade, é um outro Salvador. O que nós temos que ter em mente é que o único e verdadeiro Salvador, ele já veio. Jesus Cristo já veio e Jesus Cristo já realizou a sua obra. Então, quando nós oramos por um reavivamento e esperamos que esse reavivamento venha de fora,
que aconteça alguma coisa fora que mude toda a minha circunstância, a minha situação, que mude a minha vida, nós estamos abandonando a obra de Cristo e esperando questões externas que fortaleçam e ajudem nestas mudanças da minha vida e que possa trazer algum tipo de mudança significativa. Mas, quando nós esperamos de fora, como eu disse, estamos esperando um outro Salvador. O verdadeiro reavivamento se inicia justamente no lugar que foi alvo do primeiro ataque de Satanás. Então, olha lá, o verdadeiro avivamento se inicia justamente no lugar que foi alvo do primeiro ataque de Satanás. Vocês lembram qual foi o primeiro ataque de Satanás? Quem foi que ele atacou primeiro? O primeiro casal, a primeira família instituída ali por Deus, Adão e Eva. Ele atacou o lar. E o verdadeiro avivamento, ele se inicia justamente no lar. Então, se nós esperamos algum tipo de mudança no mundo, ele deve começar na minha casa, na sua casa. Perguntinha aí, para que a gente reflita um pouquinho a respeito das nossas vidas e da nossa família. Como podemos preparar nosso lar para um verdadeiro reavivamento? Então, se um verdadeiro avivamento começa no lar, como que nós podemos preparar nosso lar para um verdadeiro reavivamento? Para o vídeo, pausa um pouquinho, responde isso daí, questionem-se. É bom refletir, tentar responder essas perguntas, para que depois o estudo venha complementar o que vocês pensaram, confrontar os pensamentos, né? E aí isso vai enriquecer todo o estudo. Nós não estamos presencial, estamos fazendo estudo online. Esses momentos de pausar o vídeo, refletir um pouco, ajuda bastante. Principalmente que estes vídeos devem ser assistidos em família. Pai, esposa, filhos, mãe, todo mundo junto ali. E se você estiver sozinho também, preparando o seu coração para o momento em que você estiver com a sua família. Então vamos ler Efésios 5, de 18 a 21. Vamos ao texto bíblico que sustentará e guiará o nosso estudo de hoje. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ver um pouquinho a respeito do vinho, né? O vinho controla pelo descontrole. Por isso dizemos que seu efeito ele é duplo. Duas coisas que ele faz, né? Ele controla e descontrola pelo descontrole. Ou seja, ele exerce um controle sobre as nossas vidas. A embriaguez exerce um controle sobre a vida do indivíduo embriagado, descontrolando toda a sua vida. Então veja lá, ele descontrola. Era costume dos Efésios, para quem Paulo estava escreveu esta carta, esse texto que nós lemos, de que festas e orgias em adoração ao Deus do vinho, onde as pessoas então se embriagavam com o vinho e praticavam festas enormes com grandes orgias, porque o vinho ele tira a inibição, ele tira todo o controle social, toda a educação que você pode ter nela, inclusive a educação que vem por parte de Deus, inibindo, desinibindo, na verdade, o indivíduo, por isso ele perde a sua vergonha e passa a agir de acordo com o que está acontecendo ao seu redor, de acordo com o que os outros estão insinuando que seja o correto a ser feito. Ele perde a capacidade de discernir entre o certo e o errado, e até mesmo consegue, muitas vezes, discernir entre o certo e o errado, mas usa a embriaguez como propósito para fazer aquilo que é desejo do coração, sabendo que é errado. Então ele usa como desculpa, para fazer o erro. Eu estava embriagado. Então, o vinho ele descontrola, ou serve de uso aí para o descontrole. A pessoa bebe, se solta e acaba fazendo coisas que nunca faria quando ela estivesse sóbria.
e exerce um controle, pois domina a pessoa mudando sua personalidade, seu comportamento e suas atitudes. Então, a personalidade da pessoa muda. Na verdade, a máscara, né, que ela coloca para tentar ser agradável e ser bem vista na sociedade, a partir do momento em que ela usa do álcool, ela se sente livre e justificada a poder fazer aquilo que o coração está disposto a fazer. Ele se entrega às mazelas do pecado, né? Ele mostra o seu total, seus desejos internos, expõe para fora ali, e sujeitando o homem, ao indivíduo, ao ridículo, né? Onde ele perde realmente completamente todo o controle de si mesmo, sendo conduzido ali pelo vinho. As pessoas gostam de beber, sair para beber e se embriagar, né? Você vê adolescentes, jovens que carregam aí suas garrafas de vinho durante a noite. Para quê? Porque o vinho desinibe, faz com que você realmente mostrar que você está querendo mesmo perder o controle da sua vida e se entregar a algum tipo de prazer. Mudando o comportamento natural da pessoa, né, e as atitudes que ela teria no seu dia a dia, na vida comum ali na sociedade, aquilo que ela precisa para poder demonstrar, para trabalhar. Ninguém trabalha embriagado, ele precisa ter controle dos seus atos, né, e do seu comportamento. Então, mostra aí que o vinho ele controla. No momento em que a pessoa está embriagada, ela pode fazer aquilo que ela quiser, ela impõe até mesmo isso sobre a sua vida, como fazia os efésios. É um momento de se descontrolar. E muitos acabam sendo dominados pelo álcool aí, a ponto de usar o álcool como fuga da realidade. E o Espírito de Deus, né? A gente lá fala, o texto fala, do Espírito de Deus, controle do Espírito. A segunda parte do versículo ela é positiva. A primeira parte ela trata do velho homem, o homem sem Cristo. Se você pegar o texto e ler os capítulos anteriores, ler o capítulo 4 até essa passagem onde nós lemos aqui, você vai perceber que ele está tratando do velho homem, o homem sem Cristo, e o novo homem, um homem revestido de Cristo. Então, aqui você já passa a exortação de Paulo, é para que você deixe de se embriagar, de viver para os seus prazeres, e passe a se revestir, ou seja, se despir daquele velho homem, assumir reconhecer o pecado e a necessidade que você tem de Cristo. Então, buscar em Cristo a forma de viver por meio dele, com ele, nele, né? Ou seja, viver da maneira com qual agrade o Senhor. Então, a segunda parte fala desse novo homem revestido de Cristo. Então, o Espírito Santo ele exerce um controle. O novo homem tem um centro de controle e passa a ser direcionado pelo Espírito de Deus. A vida vivida pelo poder do Espírito capacita-nos a atitudes e comportamentos que seriam impossíveis sem ele. Então, é somente pelo Espírito. Muitas vezes a gente escuta assim, mas é tão difícil, é tão difícil ser cristão, é tão difícil fazer isso, é tão difícil perdoar, é tão difícil fazer o bem àquele que nos odeia. Por que é difícil? Porque nós estamos tentando fazer isso por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, tentando arrumar vontade e desejo no nosso coração de agir de maneira a agradar a Deus. Acontece que não é possível pela nossa própria vontade. Nós vamos acabar reagindo, nós vamos acabar revidando, nós vamos acabar nos vingando, nós vamos acabar desistindo de perdoar e de fazer alguma coisa, de fazer o bem a quem nos odeia. Então isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Muitos às vezes até conseguem fazer isso, mas eles conseguem fazer isso não no sentido de realidade, assim, de estar fazendo bem. As pessoas às vezes querem mostrar superioridade, tá vendo? Eu não me descontrolo igual você. Mas esse controle é uma tentativa de humilhar o outro que se descontrolou. Isso também não é real. Então, no Espírito Santo há uma humildade há uma preocupação real com o próximo. Há mesmo uma sujeição total ao Espírito Santo que conduz a situação de maneira a glorificar a Deus até mesmo na vida da outra pessoa.
Então, há a necessidade do Espírito Santo para que nós possamos viver de acordo com o que Deus espera que nós vivamos, com o propósito para o qual Deus nos criou. Aquilo que foi perdido no Éden por causa do pecado é restaurado então em Jesus Cristo. Veja só como o texto de Colossenses 3, 16 e 17 é muito semelhante ao texto que nós lemos de Efésios, só que ele muda algo que é essencial. Enquanto Efésios aponta para o Espírito de Deus, olha o que o Colossenses aponta. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que interessante. Enquanto em Efésios a evidência está no Espírito Santo, aqui a evidência está na palavra de Cristo. Então, a atenção de Paulo num texto semelhante para uma cidade e semelhante para outra cidade, no mesmo texto ele muda a forma, o que ele apresenta. Não porque estas coisas são diferentes entre si, mas porque elas são complementares entre si. Como Efésios vivia na carnalidade do corpo, entregues às concupiscências, ali existia a necessidade de enxergarem a preciosidade e como é necessário, né, o Espírito Santo para o controle de uma vida que seria devassa para uma vida no Espírito. Enquanto Colossenses, o povo de Colosso, os colossenses, eles já viviam, o problema deles era outro, por isso que Paulo muda. Então ali havia falsos profetas, ali havia alguns tipos de filosofia ali que afastavam o Senhor. Então era letra, era algo de sabedoria, algo que estava escritos de sabedoria que conduziam as pessoas para longe de Deus. Então Paulo sabiamente pega o mesmo texto de Efésio e aqui ele muda a palavra de Cristo, porque o problema que ele está tratando em Colosso é outro. Mas olha como essas duas coisas vão se complementar. A palavra de Deus. Comparando os dois textos, podemos afirmar que o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para controlar o povo de Deus. As duas coisas elas são complementares. Só o Espírito, sem palavra de Deus, nós podemos falar que não tem ação alguma, pois o homem tem a sua responsabilidade diante daquilo que ele conhece, e o Espírito age do conhecimento do homem, do conhecimento do homem a respeito do Senhor, para que ele possa conduzir o homem da maneira correta. Se você não tem a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem conteúdo no homem para poder agir. Agora, somente a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, traz um intelectualismo ou um liberalismo teológico, no sentido de que a palavra de Deus se torna somente útil e não que ela é fundamental. Ela é mais um ensino dentre tantos ensinos. Como alguns dizem, né, muitos usam a palavra de Deus como uma referência para convencer outras pessoas a fazer a sua vontade. O que é isso? É o uso da palavra de Deus sem a ação do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Então, o uso da palavra de Deus de maneira a se aproveitar dos outros, da maneira a convencer as pessoas, de maneira a criar algum tipo de moral, ela, sem Deus, sem o Espírito Santo, ela também se torna algo perigoso. Então, ambas as coisas, se não estiverem juntas e se complementando, uma a outra, o Espírito Santo e a palavra de Deus, as coisas não vão sair da maneira correta. Então eu preciso da ação do Espírito Santo sobre a minha vida, coisa que nós devemos orar constantemente para que Deus nos conduza pelo Espírito e não pela nossa sabedoria, né? Pois senão nós podemos cair em engano. Então dependemos completamente, dependência total do Espírito.
E devemos também buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar a palavra de Deus, ler constantemente a palavra de Deus, para que, nos alimentando da palavra de Deus, né, encharcados da palavra de Deus, o Espírito Santo possa nos conduzir da maneira correta. A palavra reavivamento traz a ideia de nova vida, com poder para viver a vida cristã, a vida de Cristo em nós. O controle do Espírito, produzido pela habitação da palavra no cristão, caracteriza um verdadeiro reavivamento. Então, aqui é a primeira coisa para um verdadeiro avivamento. Então, o que nós podemos perceber é que eu preciso do Espírito Santo e eu careço da palavra de Deus. Se uma das duas coisas estiverem faltando na minha vida, não é possível viver uma vida cristã. Então, um reavivamento, uma transformação da minha vida, uma transformação do meu lar, uma transformação da minha família, ela necessita do Espírito Santo e da palavra de Deus. Veja as evidências. Nós vamos pegar os dois textos, Efésios de 5:18 até 6:9, e vamos pegar Colossenses 3:16 até 4:1. Então ele começa, enchei-vos do Espírito. Então, enquanto Colossenses começa, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Olha lá, 19, diz, falando entre vós, e o versículo 16 do Colossenses 3 fala, ensinai e aconselhai uns aos outros. Então, falando entre vós e aconselhando uns aos outros. Veja, há uma semelhança, né, falando ali, a comunicação, como que ela deve ser, e aconselhamento. Então, veja que há uma exortação e edificação mútuas. Então, quando nós vivemos no Espírito e por meio da palavra de Deus, há uma exortação e edificação mútua. Há a necessidade de vivermos em união. Por isso que o convívio no lar, ele é fundamental, né? A família é a universidade da santificação, é a escola da santificação. É a vida familiar que vai transformar, vai preparar a gente para uma vida de santificação. Muitas pessoas têm tido o costume de se isolar ou de viver distante até mesmo das pessoas, né? O divórcio é uma tentativa de viver pelo seu próprio orgulho, né? O orgulho próprio ali. Então, eu vou me isolar porque está me fazendo mal. Está fazendo mal por quê? Né? Porque eu não estou sabendo lidar com a circunstância de maneira correta. O outro está me infligindo um dano tão grande que eu prefiro sair. Mas Deus usa problemas aos nossos redores justamente para moldar o nosso caráter, para moldar as nossas vidas. Desastres naturais, calamidades que costumamos ver por aí, é o quê? É Deus aplicando algum tipo de problema nas circunstâncias ao nosso redor, justamente para quê? Para que nós possamos aprender e nos humilharmos na sua presença. Então, para que o nosso orgulho seja ferido e que eu dependa mais do Espírito Santo e busque na sua palavra uma forma de viver. Então, essa vida comum, né, de quanto mais pessoas ao nosso redor, por isso que a igreja é algo lindo e maravilhoso, porque o convívio na igreja faz com que a gente lide com pessoas que nós nunca lidaríamos se fosse por escolha própria. E é justamente nesse convívio de pessoas completamente diferentes e pensamentos completamente diferentes, é que Deus nos ensina a nos humilharmos e dependermos do seu Espírito e buscarmos na sua palavra viver de acordo com o seu querer. Então, há uma exortação e edificação mútuas. Veja, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. O que é isso? Unidos em adoração a Deus. Então, olha, o Espírito e a palavra de Deus, né, que faz com que nós vivemos em exortação mútua, unidos em adoração a Deus. Mais evidências aí. E sempre dando graças a Deus por tudo, com gratidão no coração. A gratidão, dando graças por Ele, por Deus Pai. A gratidão é um tema que nós vamos abordar mais para frente, mas a gratidão é a chave para muitos problemas. Então, repletos de gratidão no coração é algo importantíssimo para as nossas vidas.
Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, sujeição mútua, esse só está em Efésios, não está em Colossenses, mas ali a gente já vê a sujeição mútua, a necessidade de que ambos, né, de que todos nós nos sujeitemos uns aos outros. Temos ali também a indicação para as mulheres, cada uma de vós seja submissa, a mulher respeite o marido, e em Colossenses vai estar, mulher, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, a sujeição da mulher ao marido, submissão e respeito da esposa ao seu marido. Deem atenção à palavra de Deus, não percam-se nessas questões polêmicas agora. Agora é o momento de vocês olharem para o texto e ver o que o texto está dizendo. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Lá o Efésios e Colossenses. Aqui esse amor é um amor sacrificial, é um amor semelhante ao de Cristo. Nós vamos tratar disso mais para frente, não vamos nos deter nisso agora, mas mostrando aqui como os dois textos apontam para um amor sacrificial do marido. Não um amor próprio, mas o amor para. Filhos, sede obedientes a vossos pais. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Obediência e honra dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais, não irriteis vossos filhos. Pais compreensivos que criam seus filhos na disciplina do Senhor. 6:5. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores. Escravos, obedeceis em tudo a vossos senhores. Sujeição às autoridades instituídas por Deus. E vós, senhores, deixando de ameaçá-los, senhores, tratai-vos escravos com justiça e imparcialidade, autoridade, né, exercida com responsabilidade. Esses dois, né, com relação ao ser sujeitar como servos e as autoridades e a autoridade responsável, eu coloquei só para mostrar de como a ação vem de dentro, né, de dentro para o lar, do lar para fora, para a sociedade. Então você vê aí um movimento aí que vai para fora, né? Que é interno para a sua casa, o seu lar e do lar para fora. Ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Efeitos da queda e da nova vida em Cristo. Então vamos lembrar um pouco da aula que nós tivemos essa semana passada, a respeito dos efeitos da queda nas nossas vidas, e vamos ver o efeito da vida do Espírito na palavra. Então vamos pegar aquilo que nós vimos, o problema do pecado, e nós vamos pegar aqui a solução em Cristo, a vida no Espírito e na palavra de Deus. Lembra que nós falamos de autojustificação e acusação? A vida no Espírito e na palavra traz exortação e edificação mútuas. Enquanto a queda traz medo e vergonha diante de Deus, a vida no Espírito e na palavra traz adoração a Deus. E a ingratidão por Deus ter criado a mulher, gratidão a Deus por todas as coisas. Competição entre homem e mulher, submissão mútua. Tentativa da esposa de a esposa dominar o marido, submissão a respeito da esposa. Com a submissão a respeito da esposa para com o seu marido. Opressão da esposa pelo marido, amor sacrificial do marido. Vamos lá. Assassinato de um filho pelo irmão, obediência e honra dos filhos. Então, olha como a vida no Espírito traz transformação. Pais que lidam com o filho morto e pelo irmão que se torna um fugitivo. Nós vimos lá na queda a respeito de Caim. Aí aqui nós temos o quê? Pais compreensivos que criam seus filhos na disciplina do Senhor. Os efeitos da queda são revertidos quando alguém ou a família está em Cristo. Deus, pela sua infinita graça, pode dar um novo começo para a sua família. Você crê nisso? Veja que o que está falando isso para nós é a palavra de Deus. E por meio do Espírito Santo e da sua palavra, a graça de Deus opera no seu lar, trazendo transformação. E isso é verdade, irmãos. Aconteceu na minha família, acontece ainda na minha família. Minha família ainda não é perfeita, mas nós caminhamos para a perfeição, sujeitando-nos uns aos outros no Espírito, ao Espírito, pela palavra de Deus. E quanto mais nós nos sujeitamos como um corpo, maior é a transformação no nosso lar.
E aí, quando o nosso lar começa a receber essa transformação, a sociedade ao nosso redor também começa a ser transformada pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, os efeitos da queda são revertidos quando nós estamos em Cristo, sujeitos ao Espírito Santo e repletos da Palavra de Deus. Uma coisa depende da outra. Então, sujeitai-vos. Então, vamos parar um pouquinho para refletir? Vamos lá. A maior e mais clara evidência de um reavivamento verdadeiro manifesta-se no contexto do lar. Certo? Isso é uma afirmação. Você concorda ou discorda dessa declaração? Por quê? Pausa o vídeo, conversa entre vocês, explanem a respeito do que foi dito até aqui e depois vocês retomem o vídeo para continuarmos a aula. Resposta. A igreja é como uma família e a família é como uma igreja. Então, é muito bom frisar aqui a igreja. Por que eu estou usando a igreja? Porque todos aqueles que estão em Cristo, eles são um corpo em Cristo, né? Tendo Cristo como cabeça. Se Cristo é o cabeça do seu corpo, toda a igreja é um único corpo, nós somos uma única família. É até perigoso quando nós falamos assim, Deus, família e igreja. Pois é difícil distinguir estas coisas. A Bíblia é muito enfática de que a palavra de Deus, com relação a sermos uma família em Cristo, né? Sermos um só corpo em Cristo. E quando nós falamos primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, nós estamos criando uma divisão entre essas duas coisas que não deve existir. Então, em Cristo somos uma família. A igreja é como uma família e a família é como uma igreja. Então, não há uma distinção aí. É perigoso essa distinção entre família e igreja. Se alguém não consegue cuidar do pequeno rebanho, a família, como cuidará da família maior, o rebanho, que é a igreja? Então, começa no seu lar para fora. Mas veja, não tem distinção entre um e outros. Muitos filhos, por causa da fé em Cristo, acabam sendo expulsos de sua família original. E tudo que resta assim, do pai, se vê o filho, é capaz de matar por causa de ter abandonado alguma outra fé, que acontece muito no islamismo. Então, veja o perigo de você distinguir família. Esse que foi expulso do seu lar, a família dele passa a ser a igreja. A igreja é a família dele, é tudo que ele tem. Deus deu uma família enorme para ele que abrange o mundo todo, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, a igreja é como uma família, a família é como igreja, mas toda a transformação começa no mais íntimo do seu lar, para fora do seu lar. A fé verdadeira manifesta-se, mais uma vez, na esfera do lar. Nós vamos ver muito isso em Timóteo, nós vamos ver isso em Tito, quando fala com relação às autoridades eclesiásticas, mas você vai perceber lá que ela começa. A fé verdadeira manifesta-se, mais uma vez, na esfera do lar. Conclusão. Você quer experimentar um verdadeiro avivamento? Um reavivamento? Uma transformação da sua vida e uma transformação do seu lar? Não pense somente em termos de vigília, de oração, Jesus, louvorzão, campanhas evangelísticas, grandes demonstrações de poder aos dons dos Espíritos, porque muitas vezes essas coisas são usadas para mostrar uma religiosidade que dentro do coração não existe. Isso é uma religiosidade interna, uma verdadeira religiosidade, ela começa dentro do seu lar, ela começa na sua vida particular, no seu relacionamento com as pessoas próximas ali, com as pessoas com quem você convive diariamente. Então, você quer experimentar um verdadeiro reavivamento? Não são essas coisas que indicam um verdadeiro reavivamento. O que indica um verdadeiro reavivamento é uma transformação da sua vida, do seu lar, do seu tratamento com a sua esposa, com o seu marido, a forma como você reage. Às vezes ele te trata mal.
Todo mundo tratou. Como Jesus foi tratado? Foi tratado mal pelas pessoas. E como ele reagiu? Ele pagou o mal com o bem. Ele se entregou na cruz por aquelas pessoas. Então, é o mesmo que nós deveríamos fazer. Então, um marido que reage com grosseria para com a esposa, uma esposa que reage com gritaria, com desprezo para com o marido, com falta de respeito para com o homem, grosseria para com os filhos que respondem aos pais, todas essas coisas são evidências da queda. E para que nós possamos ser transformados, para que isso mude, eu preciso do quê? Dependência do Espírito Santo e a palavra de Deus. Então eu preciso me entregar ao Espírito, preciso pedir a Deus, porque o Espírito Santo me dê a graça, que me conduza a tratar bem a minha esposa nos momentos difíceis, a tratar o meu filho bem nos momentos difíceis, a esposa a respeitar o marido nos momentos em que aquele marido está alcoolizado ou está tratando mal, com rebeldia, com grosseria, com estupidez. Então, tudo isso o Espírito Santo pode transformar a sua vida. E transformando a sua vida naturalmente, irmãos, isso é fato, ele vai transformar o seu lar para o bem. Para o bem. Pense em termos da própria família. Seu relacionamento com seu cônjuge, seus filhos e seus pais. Esquece essa religiosidade externa. Essa religiosidade, a partir do momento que você trata filhos, marido, esposa e os seus pais com dignidade, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos ensina por meio da palavra, aplica nas nossas vidas, por meio da palavra, pode transformar, então, as nossas vidas. Então, aqui, com relação a concluindo a nossa aula, a palavra de Deus reina em seu lar? O Espírito de Deus está transformando a sua família de dentro para fora? Reflita a respeito dessas perguntas. Já identificamos os problemas, vimos o que pode trazer transformação. Se essas respostas, a palavra de Deus reina em seu lar, o Espírito de Deus está transformando sua família de dentro para fora, forem negativas, forem respostas que não sejam positivas, se você dizer não para essas duas perguntas, pare, ore, peça a Deus e não desista. Debruce-se sobre a palavra de Deus, medite nela dia e noite. Por isso que isso era uma instrução para os judeus, de que eles deveriam meditar na palavra de dia e de noite, por onde quer que eles fossem, quer assentados, quer andando pelo caminho, onde eles estivessem, eles deveriam estar meditando e ensinando seus filhos a respeito da palavra, para que, repletos da palavra de Deus, o Espírito Santo então possa vir e conduzir as suas vidas para uma transformação verdadeira, um reavivamento verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam experimentar verdadeiramente a palavra de Deus, o poder de Deus nas suas vidas e que possam glorificar então ao Senhor por meio do vosso viver. Que Ele faça um verdadeiro reavivamento na sua família. Deus abençoe e até a próxima aula.